A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Boa noite, amada igreja, boa noite você que nos acompanha. Nós estamos aqui com mais um culto de oração, de louvor, de adoração ao nosso Deus, de estudo da palavra, né? A gente refletindo aí sobre a palavra de Deus. E você, estar com você aqui é uma alegria muito grande, né? Gostaríamos de estar todos juntos, nos abraçando, mas por enquanto ainda não, mas está acabando, falta pouquinho, tá bom? Então vamos lá, né? Eu quero começar trazendo a você uma palavra do Senhor que encontra em João, capítulo 9, versículo 31, que diz assim: sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade, não é? Então Deus nos ouve. E então é com esse coração cheio de fé que nós iniciamos aqui mais um culto de louvor e adoração a Deus, um culto do estudo da palavra. Então vamos louvar o Senhor mais uma vez. Eu quero te pedir agora para você ir na sua casa, parar um pouquinho tudo que está fazendo, convide pessoas, enquanto a gente está louvando aqui, vai mandando o link aí dessa transmissão para os seus amigos, para o seu grupo aí do WhatsApp, vai mandando para todo mundo, tá bom? Então vamos louvar assim, ó. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Opa! Louvar! Vamos orar então ao Senhor, entregando esse culto de louvor, de adoração, de estudo da palavra nas mãos de Deus. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos neste dia pelo cuidado que o Senhor tem conosco e pedimos agora, ó Pai, que teu Espírito Santo esteja nos orientando em todas as coisas, ó Pai, e que o Senhor possa estar recebendo no teu trono de glória o culto que estamos prestando ao Senhor nesta hora. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor mais uma vez. Esse é o momento que a gente faz o nosso momento de dedicação. Nós dedicamos dízimos, ofertas, vidas. Nós estamos fazendo nesse momento, né, os nossos dízimos, nossas ofertas através de transferência bancária, através de depósito bancário. E, né, os membros da igreja também sabem que podem ligar para os nossos tesoureiros, né, avisando. E a gente está conseguindo aí driblar essa situação
nessa hora, tá bom? E em algum lugar aí na tela tem aí o número da conta, a agência, para você fazer a sua transferência. Você que nos acompanha, que está conosco aí nessa transmissão, fique à vontade também para contribuir conforme, né, o desejo do seu coração, tá? Fique à vontade, porque esse momento é um momento de consagração ao Senhor, onde nós mostramos a nossa fidelidade ao Senhor, mostramos, né, o quanto nós confiamos no nosso Deus, e é um momento que nós devolvemos aquilo que pertence ao Senhor, né? Porque o Senhor tudo que o Senhor nos dá é para administrar, porque toda boa dádiva vem das mãos de Deus, tá bom? Então nessa hora, você faça conforme o seu coração, tá bom? Então vamos louvar o Senhor mais uma vez. Eu te agradeço, né? Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Nós vamos terminar esse louvor depois, no finalzinho, não é? Nós vamos orar agora agradecendo a Deus por esse momento que temos de dedicação, porque é um privilégio poder participar deste momento. Senhor, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor receba no teu trono de graça, do trono da tua glória, Senhor, receba tudo aquilo que foi ofertado, que foi entregue ao Senhor nesta hora, que foi colocado em tuas mãos. Abençoe aqueles que estão fazendo aniversário, que fizeram aniversário essa semana, aniversário de casamento. Que o Senhor possa estar brindando esse casamento, que o Senhor possa estar, ó Pai, abençoando, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um e só o Senhor pode entrar com providência eficaz, soluções para as nossas vidas. Por isso, nós te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio que temos de poder, nesta hora, dedicar algo ao Senhor. Assim, nós te agradecemos e nós pedimos as tuas bênçãos para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos aí na nossa reflexão, não é? E uma das coisas que mais nos inquieta é se estou ou não fazendo a vontade de Deus. Nós lemos lá no versículo anterior, nós lemos que aquele que faz a vontade de Deus é ouvido, aquele que faz a vontade de Deus é uma pessoa que é ouvida pelo Senhor, que é assistida pelo Senhor. E eu quero meditar rapidamente com os irmãos sobre esse tema. Como saber a vontade de Deus para a minha vida? 1 João, não é o Evangelho de João, mas é a primeira carta do apóstolo João, né? Capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor. Vou dar um tempinho aí para você ou abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia. É lá em 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15, que diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Né? Então, olha só, o Senhor, Ele tem uma alegria, Ele quer abençoar, Ele é abençoador. Né? Dentro dos atributos de Deus, um dos atributos de Deus é esse, ser abençoador, né? Exercer compaixão, misericórdia, Ele quer nos abençoar. Mas a palavra de Deus aqui, como diz em 1 João, na carta dele, diz assim: se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele vai nos abençoar. Mas aí é que está a questão. Como saber que eu estou fazendo aquilo que eu estou decidindo, aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou pensando, enfim, como saber que essa é a vontade de Deus? Então, queridos, vamos traçar algumas diretrizes para estarmos aí sempre fazendo a vontade de Deus, não é? Sabendo que fazer a vontade de Deus é ter garantido,
aquilo que pedimos. Não é? Mas o que pedimos tem que estar no centro da vontade de Deus. E como eu vou fazer isso? Então a gente primeiro precisa adotar alguns parâmetros para analisarmos sempre em nossa vida aquilo que é vontade de Deus ou que não é vontade de Deus. Então a primeira coisa, né? Às vezes nós temos muita coisa para decidir. Então a primeira coisa aí, pensa comigo. Decidir vai ser algo que vai sempre acontecer na tua vida. Você vai ter que sempre tomar decisões, enfim, ninguém consegue fugir disso. Mas como é que eu vou saber se isso é da vontade de Deus? Né? Primeira coisa, está escrito na Bíblia de forma clara? A Bíblia tem uma orientação para isso, explicitamente, né? Explicitamente, de forma clara, a Bíblia tem resposta para isso? Então, a primeira forma e mais eficaz de saber se algo é da vontade de Deus é avaliando se aquilo está claramente explícito na sua palavra. Se a Bíblia diz sim ou não para aquilo que eu quero fazer. O que a Bíblia está dizendo? Né? Por exemplo, quando você precisa tomar uma decisão assim, ó, eu perdoo ou não perdoo? O que a Bíblia diz? Explicitamente. O que a Bíblia diz explicitamente? Que nós precisamos o quê? Perdoar. Quando fizeram essa pergunta para Jesus, está lá, tem uma passagem muito clara nos evangelhos, quando fizeram essa pergunta para Jesus, devo perdoar meu irmão 3 vezes? Tal? Ele falou, não, 70 vezes 7. 7 vezes? 70 vezes 7. Quantas vezes devo perdoar meu irmão? 70 vezes 7, ou seja, você precisa perdoar o teu irmão sempre. Ah, significa que você vai consentir que ele continue fazendo as mesmas coisas que já fez contigo? Não. Essa é a parte que você vai administrar a sua vida, não é? Nem sempre você perdoar alguém, uma pessoa, né? Não significa que você precisa voltar, né? O mesmo convívio, a mesma forma, não. O que você não pode deixar é que essa falta de perdão esteja no seu coração e criando raiz de amargura. Então tem coisas na Bíblia que ela já se encontra ali, já está explícita. Então o que você precisa fazer? Vou procurar na palavra de Deus o que a palavra de Deus me diz sobre esse assunto. Então, é o que eu preciso fazer. Primeira coisa, palavra de Deus, Bíblia. Abra a palavra de Deus, procure-se o que o Senhor fale sobre aquele assunto. Né? Então, a palavra de Deus tem sempre resposta. Né? Mas, né, primeira coisa, então, está escrito na Bíblia de forma clara? Vou lá ver o que a Bíblia me diz sobre isso. Né? Então, a gente precisa partir desse princípio, né? Assim, a primeira coisa a se fazer diante de uma situação em que há dúvidas é se Deus aprova ou não aprova aquilo. Né? Se Deus aprova ou não aprova. Então, primeira coisa aí. Entendeu até aí? Beleza? Vamos lá, vamos caminhar. Mas, pastor, tá bom. Esse assunto tem na Bíblia, está explicitamente ali, né, colocado de uma forma clara, eu enxergo nitidamente a vontade de Deus dentro dessa situação. Porque às vezes tem situações que a pessoa sabe, está escrito na palavra de Deus, está ali nitidamente claro, mas a pessoa faz diferente, assim mesmo. Aí, né, o que acontece? O Senhor não tem nenhuma responsabilidade sobre aquilo que você está decidindo. Né? Porque aí você está decidido, eu sei que a Bíblia fala desse jeito, mas eu não vou fazer. Aí você está rejeitando a palavra de Deus. Está rejeitando a direção que Deus dá para aquela situação. Então, primeira coisa, está escrito na Bíblia, de forma clara, o que Deus fala sobre o assunto, sim ou não. Mas pode acontecer também, que é a segunda coisa que pode acontecer, de não estar escrito na Bíblia de forma clara. Mas eu não encontro a Bíblia falando sobre esse assunto. Né? Então é bem possível aí que muitas questões não estejam descritas de forma clara e precisa na Bíblia. Por exemplo, citar um exemplo aqui, deixa eu pensar num exemplo aqui bom, que não está escrito ali. Vamos lá. Uma pessoa vai procurar assim, devo fumar ou não fumar? Não é? Você vai encontrar na Bíblia, você não vai encontrar nenhum mandamento dizendo assim para você, não fume. Não vai encontrar. Nenhum mandamento dizendo isso para você, não faça, não fume. Mas você vai encontrar implicitamente alguns princípios que nos traz a resposta para isso. Por exemplo,
O vício é pecado. Porque quando você está viciado em alguma coisa, você está colocando alguma coisa no lugar de Deus. Porque aquilo em que você está viciado te escraviza. Eu fumei muito na minha vida, né? Fumei dos meus 13 até a minha conversão. E alguém dizia assim para mim, quando eu estava fumando... Eu estou falando do cigarro, que é um exemplo, tá? Mas eu quero que você coloque outros exemplos aí, o exemplo que você achar aí dentro dessa situação. Que tem muitas coisas, tem orientações na Bíblia que estão implícitas. Quer ver uma das coisas que está na Bíblia? Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisas que não me convém, então não vou fazer. Tem uma coisa que diz na Bíblia, fuja da aparência do mal. Não é mal ainda, mas é a aparência dele e você precisa dar bom testemunho. Então, como eu estava dizendo, quando eu colocava um cigarro, né, estava fumando, perto dessa pessoa, ela olhava para mim e falava assim, eu não consigo acreditar. Em quê? Um homem, ele entra dentro do avião e ele consegue pilotar aquele avião imenso, controlar aqueles botões todos. E eu vejo aí um cigarrinho desse tamanho te controla, porque você não pode ficar sem ele. E aquilo me matava porque era verdade. Né? Então por quê? Porque aquilo estava me escravizando, aquilo estava se tornando um Deus na minha vida. Essa é a grande realidade. Então, como é que eu vou discernir a vontade de Deus? Saber que é da vontade de Deus para a minha vida? Indo na palavra? Isso, mas explicitamente eu não encontrei. Mas implicitamente eu vou buscar orientações e princípios de Deus que certamente vai me levar a entender que aquilo é ou não da vontade de Deus. Não é? É ou não da vontade de Deus. Então, é bem possível que você se depare com situações assim. Né? Nós não vamos encontrar na Bíblia tudo diretamente, mas nós temos que estudar. Por isso que a gente massifica essa coisa do estude a palavra de Deus. Busque na palavra de Deus. Não leia somente a Bíblia, estude a Bíblia. Por quê? Porque é nesses estudos que nós vamos encontrando essas lições e essas orientações implícitas. Olha, tem pessoas que estão cometendo pecados sem saber que estão pecando. E elas só reconhecem e começam a entender que estão pecando quando elas começam... quando eu estou dizendo isso, pessoas que leem Bíblia. E estão cometendo certos pecados que ela ainda não entendeu que era pecado, porque ela não tinha parado para estudar a palavra de Deus. Estudar, parando, estudando, analisando, e quando ela faz isso, ela começa a compreender, puxa vida, então eu estou cometendo pecado. Muitas vezes eu já me deparei com essa situação. De estar estudando a Bíblia, explicitamente não estava ali, mas implicitamente estava, e eu falo, caramba, então eu estou pecando, eu estou cometendo pecado, porque eu fui estudar a Bíblia e estava lá, a orientação, o princípio, a lição, a resposta estava lá, só que implicitamente. Preste atenção comigo, você que está aqui me acompanhando nessa reflexão. Entenda, a palavra de Deus, ela tem coisas que ela está ali, já está norteando, está certo. Mas tem coisas que você vai ter que fazer igual o garimpeiro. Você tem que garimpar para encontrar o ouro. É assim que nós temos que fazer. Então nem tudo vai estar explícito, mas tudo vai estar, a maioria, muitas coisas vão estar implícitas. Resposta que você precisa para a sua vida, resposta para a direção que você quer tomar na sua vida, está implícita. O que falta? Você parar para estudar a palavra de Deus. Buscar nesse assunto específico que você está vivendo, que você quer resposta, buscar o que o Senhor diz. Então, eu dei um exemplo aí, mas você pode colocar um montão deles. Tá? Você pode colocar um montão de exemplos aí, de assuntos que são tratados pelo Senhor através da sua palavra, implicitamente, que está inserido o quê? Nos princípios. Quer ver uma coisa? A Bíblia traz, o apóstolo Paulo ele fala assim, não corte os cabelos. As mulheres não cortem seus cabelos. E as que têm cabelo curto, use o quê? O véu. Eu vou pegar isso literalmente para a minha vida? Qual o fundamento? Respeito às denominações, que pega isso literalmente, traz como doutrina para a sua igreja, respeito cada um, da sua direção. Mas, vamos lá. Você pode parar assim, pastor, mas isso foi para aquele tempo. O que está na palavra de Deus tem lições para a gente hoje. O que está na palavra de Deus, a gente pode aplicar na nossa vida. Basta que a gente pare para estudar.
Então, o que acontecia naquele contexto? Né? Existiam as sacerdotisas, as prostitutas sacerdotisas, né? Que prestando culto a deuses, né? Se prostituíam, mas elas se convertiam ao cristianismo. E o que acontecia? Porque essas sacerdotisas, elas tinham cabelos curtos. Então, quando elas chegavam na comunidade de fé, qual era a orientação? Use o véu até que o seu cabelo cresça. Por quê? Porque as mulheres cristãs poderiam ser diferentes, elas tinham que ser diferentes das prostitutas, sacerdotisas, né? Elas tinham que ser diferentes. Mas onde está a lição aí? Naquele tempo, aquele contexto era assim. Mas qual a lição que eu tiro dessa orientação? Que nós que estamos em Cristo Jesus precisamos ser diferentes na nossa forma de viver. Na nossa forma de viver, nós precisamos ser diferentes. Então, queridos, olha como é que o estudo da palavra nos leva a entender certos princípios que não entendíamos antes. Então, está escrito na Bíblia de forma clara? O que o Senhor fala sobre esse assunto? Ele diz sim ou diz não? Ele aprova ou desaprova? Não está explícito, mas eu vou buscar, porque possivelmente está implícito. Possivelmente está dentro de um princípio que já foi dado por Deus, que já foi norteado por Deus. E a terceira coisa aqui, como é que eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida? Não está claro na Bíblia, eu também não estou encontrando nos princípios, né? Eu não estou encontrando aqui, porque, veja bem, tem certas decisões que você precisa tomar que a Bíblia não vai estar nem explícito nem implícito. Por exemplo, ou eu vou ser professor ou advogado. Eu escolho essa área ou essa área para estudar? Essa pessoa é para a minha vida ou essa pessoa não é para a minha vida? Eu entro, né? E assim vai. Então, tem coisas que aí vai ter que partir de um outro princípio para você saber a vontade de Deus, né? A paz que excede todo entendimento é você sentir paz para decidir, para tomar decisão. Às vezes, já aconteceu isso comigo muitas vezes, você vai dizer não para uma boa oportunidade. Oportunidade essa que alguém vai dizer assim para você: como você pôde dispensar isso? Mas você sentiu paz no coração para tomar essa decisão, que aos olhos do homem é uma loucura você dispensar. Mas você sentiu paz no coração e tomou a decisão. Então, uma forma de você saber também a vontade de Deus é sentir paz no coração. Mas para isso, você tem que se valer de uma coisa. Você tem que se valer da comunhão com Deus. Você tem que estar em comunhão com Deus. Porque você estando em comunhão com Deus, você está orando. Oração não é uma parte do teu cristianismo, não é uma obrigação que você tem que fazer. Oração é relacionamento com Deus. Então, para você sentir a paz no coração, você precisa estar se relacionando com Deus, porque aí é Deus e você, é o envolvimento do cristão com o seu Senhor. É aquela parte que agora é você com Deus. Já ouviu essa expressão? Agora é você com Deus. Então, queridos, é isso aí. Então, um princípio-chave dado por Deus para definir a vontade dele em alguns casos, é a paz, né? Colossenses 3, versículo 15. Olha só, coloca aí, grava esse versículo no teu coração aí. Colossenses 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então, esse verso aí nos ensina duas coisas, né? O verso nos ensina que a paz de Cristo deve ser esse juiz em nosso coração, deve nos mostrar a melhor decisão a ser tomada, né? Então, quando eu busco a Deus na minha vida, por algumas questões, eu preciso encontrar essa paz. Essa paz vai ser o termômetro para dizer, pode ou não pode, né? E uma outra coisa que esse versículo também, ele vai nos ensinar, né? Que o Senhor, Ele sempre vai te dar uma direção.
Ele sempre vai te dar uma resposta. Se você estiver orando, se você estiver se relacionando com Ele, se você estiver envolvido com o Senhor, em comunhão com Ele, Ele sempre vai te dar uma resposta, porque é a paz do Senhor vai ser juiz, o árbitro, é ela que vai te direcionar, né? Então, o Senhor vai estar sempre respondendo. Então, é um princípio chave para nos mostrar se estamos fazendo ou não a vontade de Deus. Até na nossa oração, até aquilo que nós vamos pedir, nós precisamos sentir paz no coração para pedir ao Senhor. É legítimo esse pedido que eu estou fazendo? Que aí entra exatamente, se você estiver no centro da vontade de Deus, tudo que você pedir, Ele vai te conceder. Vai te conceder. Então, queridos, pense comigo, tá? Como saber se estou fazendo ou não a vontade de Deus? Primeiro, está escrito na Bíblia o que a palavra dele diz sobre o assunto. Não está escrito de forma clara, mas eu vou buscar e estudar a palavra de Deus para ver implicitamente como é que está, como é que o Senhor me orienta nessa situação, porque através dos seus princípios eu vou encontrar a resposta, um sim ou não, né? Não está claro, não está implícito ali, é uma situação muito particular, é personalizada, é só minha isso. Então como é que eu vou saber? A paz do Senhor vai ser o árbitro no teu coração. E para isso eu tenho que estar orando, eu tenho que estar em comunhão com Deus, tenho que estar buscando santificação, tenho que estar fazendo a vontade de Deus. É isso que eu preciso fazer. Então, você que me ouve nesta noite, se você estava aí, se tem alguma coisa aí te atribulando, te tirando sono, se você está em dúvidas do que fazer, se está em dúvida, não decida. Então busque na palavra de Deus, vê o que o Senhor está falando sobre esse assunto. Busque na palavra de Deus, não está explícito, mas está implícito. Então busque lá, você vai encontrar, mas eu não encontrei, é uma coisa personalizada, é só minha. Ore ao Senhor, se relacione com Deus, sinta a paz no coração para decidir. Se é sim e se você sente paz, é sim. Se é não e você sente paz, amém. O que não pode é você estar em dúvida. E quando há dúvida, o que a dúvida me diz? Não é tempo de tomar decisão. Não chegou a hora de decidir. Então, queridos, que Deus nos abençoe e que você possa, nesta noite, ainda nesta noite, buscar a vontade de Deus para a sua vida. Saber exatamente o que Deus quer. Porque assim teremos nossos pedidos atendidos. Amém? Vamos orar agora. Eu quero orar por cada pedido que está sendo feito aí, né? Cada pedido que está sendo colocado aí nos nossos comentários, tá? Vou dar um tempinho se de repente você ainda não colocou, né? Porque no início eu também não falei de você colocar os seus motivos de oração. Então coloque agora os seus motivos de oração, enquanto eu vou estar cantando aquele pedacinho que faltou da música ali, te agradeço, aquela segunda estrofe. Enquanto eu estiver cantando, você vai colocando o seu motivo de oração aí, o seu pedido de oração, e no final nós vamos estar orando por todos os pedidos que foram feitos, amém? Vamos lá! Nós paramos no deserto, né? Então diz assim, ó. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus, que te pertenço, Deus, glória a Deus. Vamos orar. Busque a vontade de Deus para a sua vida. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. E nesta hora eu quero colocar cada motivo de oração
que já foram feitos, que estão sendo feitos agora, que o Senhor possa estar recebendo no teu trono de glória, que o Senhor possa estar entrando com providência, ó Pai. O Senhor conhece o coração, a necessidade de cada um, que o Senhor possa estar dando direção, ó Pai, a cada um, que possamos estar no centro da tua vontade, Senhor, para ter os nossos pedidos atendidos pelas tuas mãos, pela tua graça, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, atenda-nos, ó Pai, atenda a oração que é feita neste lugar, Senhor. Ouça, Senhor, os teus filhos, filhas, o teu povo que clama ao Senhor. Coloca em tuas mãos essa situação que estamos vivendo, ó Pai, crendo no teu poder, crendo que o Senhor está transformando tantas coisas e todas as coisas de acordo com a tua vontade, ó Pai, através dessa situação, porque tu és Deus soberano sobre toda a terra, sobre todo o céu, em todos os lugares, tu és soberano. Ó Pai, nós te agradecemos porque o Senhor cuida de nós. Assim te pedimos e nós te agradecemos, ó Pai. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre esta igreja, sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra. Assim nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. E nós temos um compromisso domingo, 10 da manhã, nossa transmissão do culto é online, e 19 horas a transmissão do culto online também. Então, domingo nós estaremos juntinhos aí. Amém? Deus te abençoe, te proteja, te guarde. Que Deus nos abençoe. Amém.